Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de circuitos elétricos para automação. Na aula de hoje nós vamos falar sobre teoremas de circuitos, começar a falar sobre esse tema, vamos estender por mais uma aula. Basicamente, quando nós falamos em teoremas de circuito, nós estamos falando em uma ferramenta de auxílio para análise sistemática de circuitos elétricos. Os teoremas eles permitem simplificar circuitos mais complexos e assim proceder a uma análise mais fácil, menos complexa, ok? A aplicação dos teoremas de circuito normalmente exige que o circuito analisado seja linear, né? Mas todo circuito formado por resistores, capacitores, indutores e fontes, sejam controladas ou não controladas, são lineares e, portanto, podem ser analisados aplicando-se, quando necessário, os teoremas de circuitos. Ok, pessoal? Vamos começar então falando inicialmente da transformação de fontes, certo? Transformação de fontes. Olha, a transformação de fontes é uma ferramenta que me permite alterar uma configuração que contenha uma fonte de tensão com um resistor em série em uma fonte de corrente com um resistor, eu vou colocar aqui, em paralelo, certo? Para tanto, a gente precisa achar a equivalência entre esses dois circuitos. Então, eu vou desenhar aqui um par de terminais AB e vou falar que nesse circuito eu tenho ainda o mesmo par de terminais. A essa fonte eu vou dar o nome de VF, essa resistência de R1, e essa aqui eu vou chamar de IF e essa resistência de R2. Então, pessoal, o que a gente quer fazer aqui é achar a equivalência entre as grandezas VF, R1 e FR2, tal que quando eu coloque esses dois circuitos em caixas pretas, ou seja, que eu tenha acesso somente aos terminais A e B, eles sejam equivalentes, ou seja, se eu colocar os dois circuitos, cada um numa caixa, e acessar apenas os terminais AB e fazer medições de tensão e corrente entre esses terminais, eu não vou conseguir distinguir o que tem dentro da caixa, se é esse circuito ou esse. Haja vista que as tensões e correntes de saída vão ser as mesmas. Quais são, então? A pergunta é quais são as relações entre VF, R1 e FR2, tal que essa equivalência aconteça. Então a gente vai colocar aqui, entre esses terminais, uma resistência R. Aqui eu vou colocar entre esses terminais a mesma resistência de valor R, ok? E o nosso objetivo, então, vai ser calcular a tensão VR nos dois circuitos. Uma vez que a tensão VR do circuito aqui da esquerda é igual à tensão VR do circuito da direita, eu acho a relação entre os parâmetros VFR1 e FR2 que estabelece a igualdade, ok? Então, nesse primeiro circuito, eu vou redesenhá-lo aqui embaixo, para a gente poder fazer a análise. Eu tenho a fonte VF, tenho o resistor R1, e aqui eu tenho uma resistência R. Eu já vou fazer a mudança do nome, tá, pessoal? Eu vou chamar de RL, L de load, de carga, né? Então, aqui eu tenho a resistência de carga do primeiro circuito e a resistência do segundo. Pode ser qualquer nome, né? O que importa é que eu use a mesma resistência nos dois circuitos. Então, eu tenho R1, que eu não desenhei, e aqui eu tenho RL. Veja, o nosso objetivo é medir essa tensão VR aqui, que seria a tensão de interesse. Nesse caso, fica simples, eu tenho dois resistores em série com uma fonte de tensão, posso aplicar o conceito do divisor de tensão. Então, VR vai ser a tensão total, que é VF, vezes vezes o resistor cuja tensão eu quero, que é o RL, dividido pela resistência equivalente, que é R1 mais RL. Então, aqui eu já tenho uma equação que descreve para mim a tensão de saída no resistor RL do primeiro circuito. Vou redesenhar aqui embaixo agora, pessoal, o segundo circuito. Ele é uma fonte de corrente F, ele contém um resistor em paralelo, que é o R2, e contém um resistor RL. Está aqui. E a tensão que eu desejo é o VR nesse ponto. Veja que nesse caso, né, como eu tenho três elementos em paralelo, eu posso calcular a tensão VR como sendo a corrente da fonte
vezes a resistência equivalente dos dois. E a resistência equivalente é o paralelo, vai ficar R2RL dividido para R2 mais RL. Então aqui eu tenho a tensão VR do segundo circuito, certo? E agora, olha, agora para que haja equivalência é necessário que a equação de cima seja igual a de baixo. Então eu tenho que VF vezes RL dividido para R1 mais RL tem que ser igual a IF vezes R2 vezes RL dividido para R2 mais RL. Aí está, pessoal, nossa equação de igualdade. O jeito mais simples de garantir essa igualdade, eu posso fazer aqui o produto, né? Mas o que eu preciso é de uma relação que garanta a igualdade. Essa relação que garante a igualdade pode ser obtida igualando-se os denominadores e igualando-se os numeradores, né? Vou começar pelos denominadores. Então eu sei que se os denominadores são iguais e os numeradores são iguais, a equação inteira vai ser igual. Então vamos lá. R1 mais RL tem que ser igual a R2 mais RL. A gente conclui então que R1 tem que ser igual a R2. Aqui é a nossa relação de igualdade entre as resistências. Ok? Olha, se eu sei que as duas são iguais, eu posso chamar as duas de R1, as duas de R2, então eu vou chamar as duas de um nome genérico R. Tá? Então eu vou redesenhar o circuito, a gente já sabe que as duas resistências têm que ser iguais. No fim das contas, o que eu teria era um resistor R aqui, com a fonte VF. Aqui eu tenho o resistor RL, aqui eu quero a tensão VR. E eu tenho aqui o segundo circuito, que eu tenho uma fonte de corrente F. A resistência tem que ser igual para garantir a equivalência do denominador. Então aqui eu tenho R, que é o mesmo resistor que está lá, está aqui. E aqui eu vou botar então o RL e a tensão que eu quero é VR. Okay? Se a gente equacionar esses novos circuitos, a gente vai chegar na mesma igualdade de cima, só que onde tem R1 e R2, agora eu vou botar R, que eu já sei que R1 é igual a R2, que eu estou considerando que é igual a uma resistência genérica. Para não dar preferência por R1 ou por R2, eu estou chamando de R. Tá, pessoal? Eu poderia manter o nome das duas como R1 ou o nome das duas como R2. Então eu vou ter a equação escrita assim, ó, VF vezes RL dividido para R mais RL igual a IF vezes R vezes RL dividido para R mais RL. Tá? Aqui então veja que o denominador já está equivalente. Agora vamos analisar o denominador para ver o numerador. Para ver equivalência do numerador, eu tenho que VF vezes RL tem que ser igual a IF vezes R vezes RL. Então os RLs aqui se cancelam, a gente chega à conclusão que o VF é igual a IF vezes R. Conclusão que a gente tira aqui então é que para haver equivalência, né, entre os circuitos, as resistências que estão em série ou com a fonte de tensão ou paralelo com a fonte de corrente não se alteram. Então, se eu tenho um circuito com uma fonte de tensão e uma resistência em série e quero transformar em uma fonte de corrente com resistência em paralelo, é pegar a mesma resistência que está aqui e reproduzir aqui nesse circuito. Bom, e a relação entre tensão e corrente obedece à lei de Ohm. Então, por exemplo, se eu quero transformar esse circuito nesse, eu repito a resistência, pego a tensão, divido pela resistência para achar a corrente. Okay? Se eu quero migrar desse circuito para esse, eu pego a resistência e mantenho inalterada, pego a corrente e multiplico pela resistência para achar a tensão. Para ficar mais claro, vamos resolver um exemplo numérico. Como que eu aplicaria? Então, pessoal, vou colocar aqui um circuito simples, né? O objetivo é só demonstrar a aplicação. Então, eu tenho aqui um resistor, vou colocar outro resistor, mais um resistor, um quarto resistor e uma fonte de corrente. Cá está. Vamos supor que o nosso objetivo seja calcular a tensão em cima dessa fonte. Eu vou chamar a tensão Vx aqui, ó. Qualquer variável, né? Eu optei por ela. Então aqui eu vou colocar 10 volts, 10 ohms, 10 ohms. Aqui eu tenho 5 ohms. E aqui eu vou colocar o valor de 10 também. Tá? Veja, obviamente eu não preciso resolver esse circuito utilizando transformação de fontes. Eu posso resolver ele utilizando qualquer um daqueles métodos que nós já estudamos. Se eu conseguisse aplicar o conceito de resistência equivalente, resolveria sim.
se eu não consigo simplificar por resistência equivalente, poderia analisar por malha. Teria uma, duas, três malhas, mas uma das correntes aqui já está definida pela fonte. O valor dessa fonte de corrente aqui é 2 amperes, tá? Vou colocar aqui, ó, 2 amperes. Então eu já sei que a corrente da malha 3 valeria 2 ou menos 2, depende como eu defino o sentido da corrente da malha. Se fosse resolver por nó, eu teria 1, 2, 3 nós essenciais. 2 nós essenciais eu teria que equacionar porque um seria o de referência. Mas eu posso também agora tentar resolver, simplificar esse circuito e resolver utilizando o conceito de transformação de fontes. Por quê? Porque eu consigo identificar aqui claramente, né, a existência de uma fonte de tensão com resistor em série e também consigo aqui outra que é a fonte de corrente com resistor em paralelo. Veja, eu poderia aplicar a transformação nos dois casos, mas como o meu interesse está justamente em calcular a tensão na fonte, a fonte que contém uma variável de interesse não é legal ser transformada, tá? Porque eu vou acabar sumindo com essa fonte e a tensão nela não vai ser preservada. Ou seja, eu vou fazer uma manipulação e depois tenho que ir voltando, que pode dar mais trabalho. Contudo, não tem nenhuma variável de interesse aqui nessa outra fonte, então eu posso fazer a transformação. Veja então que eu vou começar fazendo a transformação da fonte de tensão com resistor em série para uma fonte de corrente com resistor em paralelo. Vai ficar uma fonte de corrente, resistor que estava em série passa a ficar em paralelo. Né? Aí veja que eu acabo aqui nesses terminais, né? Que é o terminal A e o terminal B que a gente tinha aqui na saída, certo? E tudo que está à direita aqui do terminal AB é como se fosse a minha carga. Então, esse circuito que está à direita eu vou repetir depois no circuito transformado. Então, o que eu tenho à direita aqui? Eu tenho o resistor de 10 ohms, eu tenho o resistor de 5, tenho outro resistor de 10 e, finalmente, eu tenho aqui a fonte de corrente. Ok? Então, o que está entre os terminais A e B à direita não muda o valor. Então fica 10 ohms. Aqui eu vou ter 5 ohms. Aqui eu vou ter 10 ohms. Essa fonte de corrente vale 2 amperes e me interessa calcular essa tensão Vx. Ok, pessoal? Vou jogar um pouco minha folha para cá para ficar no foco da câmera. Agora a pergunta é, quanto vale a fonte de corrente com resistor em paralelo? Bom, a gente viu que na transformação a resistência não muda. Qual era o resistor original? 10 ohms, então ele permanece valendo 10 ohms. E quanto que vale a fonte de corrente? A fonte de corrente pode ser calculada aplicando a lei de Ohm nos elementos da transformação. Como a fonte de tensão vale 10 e a resistência vale 10, então 10 dividido para 10, aqui eu vou ter uma fonte de corrente de 1 ampere aqui. Agora vejam, quando a gente fez a transformação de fonte, surgiram dois resistores em paralelo. São dois resistores de igual resistência. Então aqui eu tenho 10 em paralelo com 10, a gente sabe que nesse caso vai dar 5, né? Que é 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Então tem aqui um REQ, 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10, que é igual a 5 ohms. Então eu posso redesenhar o circuito como sendo uma fonte de corrente de 1 ampere com um resistor de 5 ohms em paralelo, aí depois vem outro resistor de 5 ohms e segue o circuito, né? Aí vai ter aqui um resistor de 10 ohms, depois vem uma fonte de corrente de 2 amperes e aqui eu vou ter Vx, que é a tensão desejada. Olha pessoal, agora, né, veja que eu estou preservando essa fonte com resistor em paralelo porque ela contém o Vx, que é o que eu quero calcular, né? Mas eu verifico que agora surgiu uma nova fonte de corrente com resistor em paralelo e eu posso aplicar a transformação de fonte de novo. Então, nesse caso, eu vou transformar de novo uma fonte de tensão com resistor em série. Quanto vai valer o resistor? 5 ohms. E quanto que vai valer o valor da tensão da fonte? Lei de Ohm. 5 ohms vezes 1 amperes dá 5 volts. E aí a gente adiciona aqui o restante do circuito, que é outro resistor de 5 ohms, o resistor de 10 ohms e a fonte de corrente de 2 amperes, né, que a tensão aqui é Vx, que é a tensão de interesse, certo? Lembrando que aqui eu só estou indicando a corrente por fora, né, 2 amperes. Aqui ficou meio ruim de enxergar, né? Vou redesenhar um pouquinho. Pronto, está ali a fonte de corrente, tá?
Agora, ó, identifico de novo uma associação séria. Então, tenho uma nova resistência equivalente, que vai ser 5 mais 5, que é igual a 10 ohms. Então, posso redesenhar o circuito como sendo uma fonte de 5 volts, resistor de 10 ohms, tenho outro resistor de 10 ohms aqui e uma fonte de corrente de ali, 2 amperes, e aqui está a tensão Vx interesse. Ó, pessoal, novamente, vocês vejam que uma vez que eu encontre um par, né, é muito comum que o padrão se repita, e eu vou fazendo essas transformações a cada vez que eu passo de fonte de corrente com resistor paralela para fonte de tensão com resistor em série, e vou dando sequência, o meu circuito vai diminuindo de tamanho. Então, por isso que, às vezes, fica mais simples. Veja que eu não precisaria terminar a análise com a simplificação. Veja que aqui eu poderia parar nesse ponto e verificar, aqui eu agora tenho só um nó para analisar, vou analisar com o nó e resolvo rapidamente. Ou eu posso ir prosseguindo até que esse padrão desapareça e eu tenha que analisar o circuito. Mas aqui eu vejo que eu tenho fonte de tensão com resistor em série, vira fonte de corrente com resistor em paralelo. A fonte de corrente agora vale 5 volts para 10 ohms, 0,5 amperes. O resistor preserva-se em 10 ohms. Eu tenho outro resistor de 10 ohms e tenho aqui uma fonte de corrente de 2 amperes. Está aqui 2 amperes e eu quero Vx. Olha, dois resistores de 10 ohms em paralelo, a gente já tinha calculado que dá 5. Então, finalmente, eu posso redesenhar esse circuito assim. Uma fonte de corrente de 0,5 amperes, um resistor em paralelo de 5 ohms e outra fonte de corrente de 2 amperes. Tá aqui, 2 amperes. E a tensão dessa fonte Vx é o meu interesse. Ok? Eu vou trocar de folha para a gente terminar sem ficar muito amontoado e a gente já conclui. Só deixa eu arrumar aqui um mais, tá? Vamos lá então. Então a gente conclui aqui, né, pessoal? Veja, agora eu tenho duas fontes de corrente em paralelo, que apontam no mesmo sentido, né? Essas duas correntes aqui vão se somar nesse nó e passar pelo resistor. Então, do ponto de vista do resistor, é como se tivesse uma única fonte de 2,5 amperes, né? E essa fonte percorre o resistor de 5 ohms. Lembrando que a tensão agora está tudo em paralelo, meu interesse é calcular a tensão na fonte Vx, e aí fica simples, né? Vx vai valer 5 vezes 2,5, Vx vai ser 12,5 volts. E aí está o resultado. Vejam que a gente não usou nenhuma técnica de malha ou de nó para analisar esse circuito. Tá? E nem sempre a aplicação do teorema vai me levar a um resultado mais fácil. Tá? Pode ser que eu chegue num resultado mais complexo. Como ficaria se eu fosse resolver diretamente? Vamos ter que chegar, eu vou resolver esse circuito agora, esse circuito aqui, o circuito que nos foi dado, eu vou resolvê-lo utilizando a técnica, tá? Uma técnica convencional, para a gente ver que esse resultado confere. Então, eu vou redesenhá-lo aqui. Eu tenho a fonte de tensão, um resistor em série, outro resistor, mais um, e por fim aqui a fonte de corrente. Ok? Cá está. Então, essa fonte vale 10 volts, aqui vale 10 ohms, 10 ohms novamente, 5 ohms, 10 ohms, e aqui eu tenho 2 amperes. Lembrando que me interessa essa tensão mais ou menos Vx aqui, ok? Então, já tenho esse circuito redesenhado, a gente viu que o valor calculado tem que ser 12,5 volts, porque foi o que a gente obteve com a transformação de fontes. Independentemente, obviamente, do método que utilize, tem que chegar sempre no mesmo resultado. Então, aqui eu vou devolver e vamos escolher o método. A gente viu que tanto faz, né? Método ou malha vai dar a mesma quantidade de equações. Então, aqui eu vou usar o método dos nós, porque é o meu preferido, mas vocês podem usar o método preferido de vocês. V1, V2, nó de referência. Vou analisar o nó V1. Aí eu vou obter V1 menos 10 sobre 10, mais V1 sobre 10, mais V1 menos V2 sobre 5 igual a zero.
Fiz aqui, né, pessoal, a consideração de que todas as correntes deixam os nós. Então, V1 menos 10 sobre 10, mais V1 menos 0 sobre 10, mais V1 menos V2 sobre 5. Vou tirar o mínimo aqui, né, que é 10, então fica V1 menos 10, mais V1, mais 2V1 menos 2V2, igual a 0. Então, com isso eu tenho V1, 2V1, 4V1, menos 2V2, 2V2 é igual a 10. Ou 2V1 menos V2 igual a 5. Essa aqui é a minha primeira equação do nó 1 que eu vou usar para compor o sistema. Então, aqui eu tenho a equação 1. Agora eu vou analisar o nó V2. Analisando o nó V2, o que eu vou ter? Todas as correntes saindo do nó vai ser V2 menos V1 sobre 5, mais V2 sobre 10. Veja que agora eu tenho mais a corrente que deixa o nó, que é igual a menos 2, né? Que é a fonte de corrente que impõe a corrente entrando no nó. Menos 2 igual a 0. Novamente o mínimo é 10, então fica 2V1 menos... Aliás, 2V2 menos 2V1 mais V2 menos 20 igual a 0. Vou colocar na ordem, né? Veja que apareceu 2V1 aqui, então vai ficar menos 2V1 nessa, mais 2V2, mais 2, mais 3V2. 2V2 mais 1V2 dá 3V2, né? É igual a 20 positivo. Então, essa aqui é a minha segunda equação, certo? Isso. Agora vejam, tem que resolver o sistema formado pelas equações 1 e 2. Como eu verifico que eu já tenho o mesmo termo com sinal negativo, passo a somar as duas equações, né? Então, quando eu somo as duas, eu tenho 3V2 menos V2 dá 2V2 igual a 25. V2 é igual a 12,5 volts. Notem que eu poderia ainda continuar a análise para calcular V1, mas como o meu objetivo é Vx, e a tensão Vx é a tensão sobre a fonte que coincide com V2, eu já resolvi o problema. Então vejam que a análise pelo método clássico, aí, utilizando o método dos nós, deu o mesmo resultado que a gente obteve fazendo a solução aplicando transformação de fontes. Tá? Então, vejam que é uma ferramenta de apoio, né? Eu não preciso transformar sempre que aparecer, eu tenho que fazer uma análise prévia antes de verificar se a aplicação da transformação me traz alguma vantagem. Ok, pessoal? Se trouxer, eu aplico e simplifico a análise do circuito. Vamos passar agora, então, à análise de circuitos utilizando o método da superposição. Vou detalhar para vocês. A superposição, pessoal, ela é uma técnica bastante utilizada para análise de circuitos em corrente alternada. Vocês vão ver que quando nós entrarmos na análise de circuitos em regime permanente senoidal, algumas vezes nós vamos ter que recorrer ao método da superposição, porque ele é o único que me permite resolver o problema. Basicamente, o que fala o método da superposição? Ele fala que um circuito que contém N fontes independentes pode ser decomposto em N circuitos com uma fonte independente. Então, o que eu quero dizer, vamos supor que eu tenha um circuito genérico, pouco importa os outros elementos, mas que esse circuito tem uma fonte de tensão, duas fontes de tensão e uma fonte de corrente, certo? Vamos colocar elementos aqui para fazer essa interligação, tanto faz aqui, eu não vou resolver esse circuito, é só para mostrar para vocês, tá? Olha, esse circuito então contém três fontes independentes. O método da superposição me fala que eu consigo decompor esse circuito na soma de três circuitos mais simples, cada um com uma fonte só, né? Para resolver o problema, então, eu tenho que colocar as fontes que não entram na análise em repouso. Aí vem um conceito muito importante. O que é uma fonte em repouso? Vou botar aqui, fontes em repouso. É aquela que não gera energia. Uma fonte de tensão em repouso, né, ela vai colocar 0 volts entre seus terminais. Então, uma fonte, eu boto aqui, ó, fonte de tensão em repouso, ela gera 0 volts. Fonte de corrente em repouso vai gerar 0 amperes. Pessoal, uma fonte de tensão de 0 volts, ela é equivalente a um fio.
porque a queda de tensão no fio também é 0 volts. Então, sempre quando nós formos colocar fontes de tensão em repouso, nós vamos apagar a fonte e substituir o que está entre seus terminais, né? Por exemplo, eu tenho o ponto A e o ponto B, e entre esses terminais tem uma fonte de tensão que vai ser levada ao repouso. Significa que entre esse ponto A e o ponto B eu vou colocar um fio, porque do ponto de vista de equivalência é a mesma coisa. Uma fonte que gera zero, ou um fio vai impor 0 volts. Tá? Por outro lado, se eu tenho uma fonte de corrente que gera 0 amperes, isso aqui é equivalente a um circuito, desculpe, isso aqui não, é equivalente a um circuito aberto. Veja que eu tenho aqui A e B. Vou colocar aqui o ponto A e o ponto B. O que significa 0 amperes? Significa que não há fluxo de corrente passando entre A e B. E como que eu garanto que não há fluxo de corrente passando entre A e B? Abrindo o circuito, ou seja, uma fonte de corrente em repouso é representada por um circuito aberto. Então, isso aqui nós temos que ter bem claro para colocar as fontes em repouso. Jamais eu posso colocar uma fonte de tensão em repouso abrindo os terminais, certo? Porque se eu abro o terminal, quer dizer que pode aparecer qualquer tensão entre A e B. Só vou garantir que tem 0 volts entre A e B curto-circuitando eles. A mesma coisa aqui, eu não posso colocar uma fonte de corrente em repouso curto-circuitando os terminais. Porque num fio pode passar qualquer valor de corrente. Eu só vou garantir que vai ter corrente nula se eu abrir o circuito. Tá? Então, com base nisso, a gente vai começar a aplicar o princípio da superposição para resolver um problema. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui um circuito, e vamos para um exemplo numérico. Vejam que os teoremas são bastante simples, né? E a gente só vai aqui enunciá-los e mostrar o exemplo, que é o suficiente, tá? Vou pegar então aqui um circuito para a gente aplicar o método da superposição. Vou considerar que esse circuito é uma fonte de 12. Duas resistências. Aqui eu vou colocar mais uma. Vou colocar uma fonte de corrente aqui. E vou aqui ainda dar mais uma incrementada para não ficar tão fácil, né? Para que simplificar, se a gente pode dificultar um pouco. Né? Aqui eu vou colocar mais e menos. E vou colocar então aqui as minhas grandezas. Eu tenho 12 volts nessa fonte, tenho 3 amperes nessa, são todas fontes independentes. Essa fonte aqui tem 24 volts. Esse resistor aqui é de 4 ohms, e esse aqui também é de 4 ohms, e esse de 8 ohms. Esse aqui vale 3, e eu quero calcular a corrente que passa nesse resistor, o I.O., ok? Antes de a gente aplicar o método da superposição, pessoal, vamos resolver esse circuito da forma clássica, utilizando um dos métodos que a gente conhece, para a gente calcular o resultado de I.O. verdadeiro, né, que é aquele que a gente sabe que vai passar por ele, e depois a gente vai ter que chegar nesse mesmo resultado utilizando o método da superposição, ok? Então, para resolvê-lo, né, conforme eu falei, vamos escolher um dos métodos. Aqui como eu resolvi o outro pelo método dos nós, aqui eu vou resolver então pelo método das malhas. Eu vou pegar uma caneta de outra cor para marcar as correntes, né? Então eu vou atribuir uma corrente a cada malha. Então aqui eu teria a malha I1, aqui eu vou dizer que eu tenho uma malha I2 e aqui eu tenho uma malha I3, certo? Lembrando, né, pessoal, que fica simples de verificar que nesse circuito a corrente 3, né, é definida pela corrente. Veja que é um caso particular, um daqueles casos especiais em que eu tenho a solução por malha em uma malha que contém uma fonte de corrente que não é compartilhada. Nesse caso, a corrente da malha fica definida pela corrente da própria fonte. Lembrando que eu defini a corrente 3 no sentido horário e a fonte põe uma corrente no sentido anti-horário. Então, eu tenho que o I3 de antemão aqui vai valer menos 3 amperes. Portanto, apesar de meu circuito conter 3 malhas, eu vou precisar efetivamente resolver um sistema 2 por 2 para achar o valor de I1 e I2. Vou colocar aqui a malha de I1. A malha I1 vai ser menos 12, percorrendo o sentido, né? Mais 4 que multiplica I1 menos I2, I1, porque eu estou na malha 1 menos I2, que é correndo no sentido contrário. Eu fiquei I1 menos I2, mais 3, né, que vai ser I1 menos I3. E o I3 a gente já sabe que vale menos 3. Então fica I1 menos 3. Fica I1 mais 3. E isso vale
0, certo? Aqui é a minha equação da primeira malha. A gente só distribui para organizar a equação para montar o sistema. Veja que em O eu tenho 4 mais 3, então eu tenho 7 e 1. Tenho menos 4 e 2, então menos 4 e 2. Aí eu tenho aqui, esse termo já foi, né? Já completo. Aqui eu ainda tenho 9 e aqui eu tenho menos 12. Então dá menos 3, passa para o outro lado, igual a 3. Então fica 4 e 1 mais 3 e 1, 7 e 1, menos 4 e 2, menos 12 mais 9 dá menos 3, para o outro lado 3. Essa é a minha primeira equação para resolver esse problema, certo? Então aqui eu vou ter a equação 1. Vamos agora então analisar a, a segunda malha para achar a segunda equação. Equacionamos então a segunda malha, que está o circuito, né? Para nós continuarmos. Então nós vamos fazer a segunda malha, começando aqui pela fonte de 24 volts. Então eu tenho 24, porque a corrente entra no terminal positivo, mais 8 e 2, né? Esse resistor está submetido só à corrente 2, mais 4, que multiplica e 2 menos e 3, então fica 2 menos e 3, só que 3 é menos 3, então fica menos e 3, dá mais 3, né? Mais 4 vezes I2 menos I1. 4 I2 menos I1, isso tem que ser igual, igual a 0, ok? Vamos livrar dessa folha para a gente continuar a análise. Então, nós temos aqui 24, mais 8 e 2, mais 4 e 2, mais 3 vezes 4, 12, mais 4 e 2, menos 4 e 1, e isso aqui novamente é igual a 0. Então, em I1 eu tenho o termo menos 4, então menos 4 e 1, esse termo aqui. Agora eu tenho 8, 12, 16, mais 16 e 2, que é o termo que aparece aqui, né? 8, 4, 16, e aqui eu vou ter 36, passa para o outro lado como menos 36. Então, eu vou ter menos e 1, posso dividir toda a equação por 4, mais 4 e 2 igual a menos 9. Essa aqui é a minha segunda equação, equação 2. Aqui é 2. Então, só vou resgatar a equação anterior, pessoal. A equação anterior, ela dizia para nós, eu vou colocar aqui de volta, se vocês perceberem, aqui está a equação 1 e a equação 2. Então, podemos verificar que a simples soma me resolve, né? Porque eu tenho menos 4 e 12 e mais 4 e 2 vai se cancelar. Então, fica 7 menos 1 dá 6 e 1. 4 menos 4 dá 0. E aqui eu tenho 3 menos 9 dá menos 6. Então, a conclusão é que a gente tem que o I1 vale menos 1 ampere, certo? Que é a corrente 1. Mas veja que o problema, eu não sei se eu deixei claro isso no início, mas eu fiz inclusive a marcação. O nosso objetivo é calcular a corrente O, certo? Eu já calculei I1, agora eu posso calcular I2, né? Mas vejam que para calcular o I eu nem preciso do I2, então eu não vou fazer esse cálculo não. Por que eu não preciso? Vou botar aqui uma folha lado a lado. Porque o IO, se nós equacionarmos, né, o IO aponta para baixo, então ele é I1 menos I3. É I1 menos I3, certo? Não vou calcular o I2 porque ele não vai ser útil na solução do que eu preciso aqui. Então o IO vai ser I1, que eu acabei de calcular, menos 1, menos o I3, que é menos 3. Ou seja, IO igual a 2 amperes. Esse é o resultado que nós encontramos para a corrente IO utilizando o método das malhas. Se eu fizesse pelo método dos nós, eu chegaria no mesmo resultado. A pergunta é, como resolver esse problema agora pelo método da superposição? Lembrando a vocês, mais uma vez, a superposição vai ser muito importante para nós quando estivermos analisando circuitos em corrente alternada. Algumas vezes em corrente contínua, o resultado de superposição se torna mais complexo, tá? Mas nós precisamos treinar e conhecer bem essa técnica, porque a gente vai precisar no futuro, ok? Eu vou redesenhar o circuito aqui do lado e a gente recomeça agora a análise pelo método da superposição. Bom, pessoal, aqui está redesenhado o circuito, certo? Ele contém o circuito completo. Vamos, então,
enunciar de novo o princípio da superposição, o método da superposição, para a gente resolver. Olha, a superposição fala que o circuito que contém N fontes não controladas pode ser decomposto em N circuitos com uma fonte controlada. Aqui eu tenho 1, 2, 3 fontes, então eu consigo decompor esse circuito em 3 circuitos com uma única fonte. Então vamos calcular a corrente O, que eu vou chamar de O', e O' devido à fonte de 12 volts. Ou seja, eu vou calcular qual é a contribuição da fonte de 12 volts nessa corrente IO. Eu estou chamando essa contribuição de IO'. Para isso, eu vou ter que levar as fontes de 24 volts e 3 amperes ao repouso. Lembrando, pessoal, que uma fonte de tensão é colocada em repouso, substituindo ela por um fio, e uma fonte de corrente é colocada em repouso, removendo ela e substituindo por um circuito aberto. Então vamos redesenhar o circuito sob essa nova condição. Vou ter a fonte de 12 que eu mantenho. Aqui eu vou ter o resistor, outro resistor. Aqui eu tenho mais um resistor, certo? Aqui, quando eu abrir o circuito, né, eu vou abrir a fonte de corrente, vai desaparecer tudo isso aqui, né? Porque não vai passar corrente em nada disso. Esse ramo inteiro fica sem corrente. E aqui em cima, a fonte de tensão vira um curto-circuito. E aí eu repito aqui só a resistência ligando aqui nesse ponto. Veja, então aqui eu tenho 8 ohms, aqui eu tenho 4 ohms, aqui eu tenho 4 ohms, 3 ohms, e aqui é a minha corrente de interesse, que agora vai ser o IO', porque é a corrente IO devido à fonte unicamente de 12 volts, tá? Vejam que quando eu fiz assim, essa redução, né, o circuito fica mais simples. Aqui eu consigo ver 12 resistores em série. Então, eu tenho que a resistência equivalente vai ser 4 mais 8, que é igual a 12 ohms. Vou redesenhar o circuito, ele vai ficar assim. Mais ou menos um resistor de 4 ohms. Aqui eu tenho um resistor de 3 ohms. A corrente de interesse é o IO', né? E aqui eu vou colocar mais um resistor de 12 ohms. Vejam, né, pessoal? Agora eu tenho um resistor de 12 em paralelo de 4. Aqui a fonte vale 12 volts. Então eu tenho um REQ, nesse caso, que é 12 vezes 4, dividido para 12 mais 4. Esse REQ vai dar 48 sobre 16, 3 ohms. Então, finalizo para calcular esse primeiro assim. 12 volts, 3 ohms, IO', 3 ohms. O IO' pode ser facilmente calculado aqui como sendo 12 volts sobre 6 ohms, que vai dar 2 amperes. Ok? Calculei aqui, então, a contribuição da fonte de 12 volts na corrente IO, que eu chamei essa contribuição de IO'. Passamos agora, então, ao cálculo de IO duas linhas, que é devido, vamos escolher uma das outras duas fontes. Vou calcular para a fonte de 24. Contribuição devido à fonte devido à fonte de 24 volts. Olha, agora eu vou colocar as fontes de 12 volts e 3 amperes em repouso, certo? A gente precisa novamente redesenhar o circuito. Então, agora eu vou colocar essa fonte aqui em curto, para permanecer só de 24, e a de 3 permanece aberta. Então, curto-circuito na fonte de 12, né? Aí aqui eu vou ter um resistor, outro resistor, mais um resistor aqui liga, né? Esse aqui continua aberto, só que agora aqui vai entrar mais menos a fonte de 24 e um resistor com ela. E esse é o novo circuito. Então aqui eu tenho 24 volts, 8 ohms, 4 ohms, 4 ohms, aqui eu tenho 3 ohms, lembrando que a minha corrente de interesse é o IO, agora duas linhas, IO duas linhas, certo? Vou fazer por aqui por fora. Então, como nós vamos fazer análise nesse caso? Olha, a gente pode usar qualquer método que nós queiramos. Vamos treinar, né, os menos usados. Então, primeiro, novamente, eu vejo aqui que eu tenho um REQ, dois resistores em série, que vai dar 8 mais 4 igual a 12 ohms. Vou botar aqui de novo para ficar mais organizado. E vou dar uma simplificada nesse circuito, então.
Ele vai ficar assim, uma fonte de tensão com resistor em série. Já essa fonte é 24 volts e esse resistor vai valer 12 ohms. Aí aqui eu vou ter um resistor de 4 ohms, agora está conectado lá. Aqui eu tenho um curto-circuito, um resistor de 3 ohms e aqui eu tenho a corrente IO de interesse. E aqui eu tenho 4 ohms, certo? Olha só, pessoal, o que surgiu aqui para nós. Uma fonte de tensão com uma resistência em série. A gente pode usar a transformação de fonte para simplificar. Vejam, né, que na transformação de fonte eu coloco uma fonte de tensão com resistor em série transformado, uma fonte de corrente com resistor em paralelo. Vejam que a corrente aponta no sentido do positivo da fonte de tensão. Então, eu tenho uma fonte de corrente apontando para lá, com o resistor em paralelo. Então, eu estou aqui nesse par de terminais, eu transformei essa fonte de tensão com resistor em série na fonte de corrente com resistor em paralelo. E segue o resto do circuito. Resistor de 4 ohms. Aqui eu tenho um fio, um resistor de 3 ohms e a corrente que eu quero é essa IO, 2 linhas. Quanto vai valer esse resistor na transformação? Vale 12 ohms. E quanto vale essa fonte de corrente? 24 volts dividido para 12 ohms, que dá 2 amperes. Agora, novamente, eu tenho uma resistência equivalente, que é 12 vezes 4 dividido para 12 mais 4. A resistência equivalente, a gente já fez essa conta antes, em algum lugar, aqui, dá 3 ohms. Dá uma simplificada, então eu tenho uma fonte de corrente de 2 amperes, vou ter um resistor equivalente de 3 ohms com ela, e aqui eu vou ter mais um resistor de 3 ohms e uma fonte e a corrente que eu desejo aqui. Olha só, pessoal. Agora ficou simples, né? A corrente de 2 amperes chega nesse nó e ela encontra uma resistência de 3 ohms nesse caminho e outra de 3 ohms nesse mesmo caminho, né? Veja, a corrente se divide, uma parte vem para cá e outra parte vai para cá. Como as resistências dos ramos são iguais, a corrente vai se dividir ao meio, né? Então, isso aqui é um divisor de corrente. A gente podia aplicar o princípio do divisor de corrente, mas não precisa fazer muita conta, né? Se as resistências são iguais, a corrente se divide na metade. E vejam que a corrente da fonte aponta nesse sentido. Então, a corrente nesse resistor de 3 passa nesse sentido e nesse outro resistor de 3 nesse outro sentido. E a corrente IO aponta para baixo, em sentido oposto à corrente real que circula. Portanto, o IO, 2 linhas, vai valer menos 2 amperes sobre 2, que é menos 1 ampere. Então, já calculamos a segunda parcela da corrente, certo? Ou seja, devido à fonte de 24 volts, né, que é esse circuito aqui, há uma circulação de corrente de menos 1 ampere pelo resistor de 3 ohms. Ok? Vamos agora então passar à última parte da análise, que é considerar apenas a fonte de 3 amperes. Então vamos lá, né, pessoal? Aqui está o circuito original. Nosso objetivo agora é calcular o IO 3 linhas devido à fonte de 3 amperes, certo? Para isso a gente vai levar as fontes de 12 volts e 24 volts ao repouso, né? Lembrando que fonte de tensão colocada em repouso é substituída por curto-circuito. Efetivamente não é substituir a fonte, não é colocar a fonte em curto-circuito, né? É remover a fonte e substituir a sua posição por um curto-circuito. Se eu colocar um curto-circuito em paralelo com a fonte, eu vou causar uma explosão. Então eu retiro a fonte e depois coloco o curto-circuito, ok? Então, aqui eu tenho a fonte de 12 substituída por um fio, resistor, 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 fonte de corrente. Aqui é de 24, substitui por um fio e entra um outro resistor na jogada. E aqui está o nosso circuito, né, pessoal? Vou marcar as resistências, 8, 4, 4 e 3. A corrente de interesse está aqui, que é o IO 3 linhas, e essa fonte vale 3 amperes. A gente analisa esse circuito e percebe que existem aqui duas resistências em paralelo, né? Porque elas são ligadas a um par de nós essenciais. Nesse caso, efetivamente, pessoal, não vale a pena fazer a associação para simplificar, porque eu vou desaparecer com o resistor cuja corrente eu quero calcular. Então, sempre que acontece isso, eu tenho a possibilidade de simplificar, mas eu vou sumir com um elemento que tem uma variável de interesse, eu prefiro não fazer a simplificação, porque depois eu preciso voltar e o trabalho é quase o mesmo, tá? E aumenta a chance de erro.
Então, eu vou optar por manter esses resistores em paralelo sem fazer associação. Não existe mais nenhuma transformação de fonte que possa ser feita. Então, nós precisamos analisar aqui por nó ou por malha. Você já deve ter percebido que o meu método preferido é o método dos nós. Então, eu vou considerar aqui o nó de referência. Notem que aqui é tudo o mesmo nó, né? Eu tenho um fio conectando, então aqui também tem 0 volts, né? O mesmo nó. Vou chamar aqui de V1 e aqui eu vou chamar de V2, ok? Lembrando que a gente vai ter que montar um sistema com duas equações para achar V1 e V2, mas efetivamente o que me interessa é V1, porque o IO 3 linhas é V1 sobre 3. Mas vamos lá. Nó V1 vai ser V1 sobre 4 mais V1 sobre 3 mais V1 menos V2 sobre 4 novamente. Isso aqui é igual a zero. Montamos a equação. O mínimo aqui é 12, né? Então vai ficar 12 para 4, 3V1 mais 4V1. Aqui vai dar mais 3V1 menos 3V2 igual a zero. Somando aqui os termos semelhantes, a gente vai ter 3, 6, 10V1 menos 3V2 igual a zero. Essa aqui então é a primeira equação, né, pessoal? Vou marcar aqui a equação resultante do nó V1. Equação 1. Passamos então, essa folha eu não preciso mais dela, análise do nó V2. Nesse caso eu vou ter V2 menos V1 sobre 4, corrente que deixa o nó, menos 3, né, porque eu estou considerando todas as correntes positivas deixando o nó e a corrente da fonte entra no nó, mais V2 sobre 8 igual a zero. Mínimo é 8, então fica 2V2 menos 2V1 menos 24 mais V2 igual a zero. Então aqui eu tenho menos 2V1, que é esse termo. Aqui eu tenho 3V2 igual a 24 positivo. Essa aqui é a minha segunda equação, a equação do segundo nó. Já está. Equação 2. Vejam, né, que, por simplicidade de novo, né, tem 3V2 aqui, menos 3, quando eu somo as duas equações. Então, tenho menos 2V1 mais 10V1 dá 8V1. 3 com menos 3 dá 0. Isso é igual a 24. Conclusão, V1 é igual a 3 volts. Esse aqui é o resultado que a gente estava em busca. Até agora, eu calculo IO 3 linhas, que vai ser 3 sobre 3, que é igual a 1 ampere positivo. Eu marco aqui 1 ampere, não esqueci não. Falei e não escrevi. 1 ampere. Pessoal, uma vez resolvido o circuito por superposição, a gente pode fazer a soma. Vejam que eu vou somar, né, as três correntes IO linha, IO duas linhas e IO três linhas, porque quando eu analisei os três circuitos, eu sempre desenhei a corrente no mesmo sentido. Se em um deles eu tivesse desenhado a corrente no sentido oposto, eu deveria, aquela corrente que foi desenhada no sentido oposto, fazê-la entrar na equação final com sinal negativo. Tá? Como eu sempre desenhei a corrente apontando para baixo no resistor de 3 ohms, então a corrente resultante vai ser IO igual a IO' mais IO duas linhas mais IO três linhas. Se vocês resgatarem aí no vídeo, vocês vão ver que o IO' deu 2, o IO duas linhas deu menos 1 e o IO' deu mais 2. Resultado, o IO deu os mesmos 2 amperes que nós havíamos calculado quando fizemos a análise do circuito em sua totalidade, né, pelo método das malhas, se eu não me engano. Tá? Então, tenham em mente, né, essa nova ferramenta, superposição, que pode ser utilizada para decompor um circuito mais complexo, que contenha muitas fontes não controladas, em um conjunto, né, de circuitos mais simples de serem analisados, e no final eu consigo compor o resultado desses circuitos para chegar no mesmo resultado se eu tivesse analisado o circuito como um todo. Tá? Existem algumas regrinhas aqui, pessoal, ainda exceções, né, à utilização do método da superposição. Então, nós vamos resolver agora mais um exemplo, considerando a presença de fontes controladas. Esse circuito, então, pessoal, ele vai ser estudado aqui no nosso exemplo numérico
numérico 2, ok? Vamos considerar o seguinte circuito. Vamos considerar uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão está conectada a dois resistores, né? Através desse nó. Uma fonte controlada, então, que vai ser o que há de diferente em relação ao exemplo anterior, e que eu vou colocar mais um resistor, ok? É esse circuito aqui que nós temos que resolver agora, utilizando o método da superposição. Essa fonte tem polaridade menos mais, e seu valor é 2IB, sendo que B é a corrente que passa nesse resistor aqui de 4 ohms. Okay? Este outro resistor vale 20, essa fonte vale 70 volts, esse resistor vale 2 ohms, e essa fonte, eu desenhei ela com essa polaridade, mas na verdade é o contrário, é menos em cima, mais embaixo, e vale 50 volts, ok? E o interesse aqui está em calcular essa tensão Vx. Bom, pessoal, por que a análise por superposição desse circuito tem uma diferença em relação ao anterior? Porque existe a fonte controlada e fontes controladas não podem ser colocadas em repouso. Isso é muito importante e eu vou destacar aqui então. Fontes controladas, deixa eu passar aqui, fontes controladas não podem ser colocadas em repouso. Isso é muito importante, é uma fonte muito comum de erro. Então prestem muita atenção quando vocês forem analisar circuitos por superposição e existir fonte controlada para não cometer o engano, o equívoco de colocar uma fonte controlada em repouso. Por que eu não posso fazer isso? Olha, com esse exemplo aqui, a gente consegue mostrar por que não. Veja, colocar uma fonte de tensão em repouso significa anular tensão. Ou seja, como o valor da fonte é 2IB, eu teria que 2IB tem que valer zero. Inevitavelmente, isso me leva a IB igual a zero. Só que IB é a corrente que passa no resistor de 4 ohms e o seu valor depende da análise do circuito. Então, quando eu faço IB igual a zero para anular o valor da tensão da fonte, eu estou impondo uma condição no circuito que não necessariamente é verdadeira, porque vejam, essa corrente B ela vai depender da tensão nesse ponto e da tensão nesse ponto, porque essa tensão menos essa dividida por 4 é que define B. De qualquer forma, vejam então que eu tenho duas fontes independentes. Quando eu anulo a fonte de 50, vai existir uma corrente B que vai dar origem a uma tensão na fonte controlada. Por outro lado, quando eu anulo a fonte de 70, vai existir uma outra corrente B que dá origem a uma outra tensão na fonte controlada. Então, a fonte controlada, pessoal, ela não é levada ao repouso e ela vai impor tensão entre os seus terminais de acordo com a variável que estiver controlando. Pode ser que alguma condição IB seja zero, né? Por exemplo, se a tensão nesse ponto for igual à tensão nesse ponto, para uma combinação paramétrica do circuito, pode ser que IB seja realmente nula. Mas essa condição, ela vai depender da análise, e não pode ser uma imposição, ok? Não pode ser uma imposição do analista. Agora que nós temos entendido, então, que fontes controladas nem de corrente nem de tensão podem ser colocadas em repouso, a gente pode partir para a análise desse circuito por superposição, considerando, então, a existência de dois circuitos mais simples. Um que considera apenas a existência da fonte de 70 e outro que considera apenas a existência da fonte de 50 volts, ok? Vamos partir, então, para uma outra página onde a gente vai efetivamente fazer essa análise. Antes disso, só lembrando, pessoal, eu não vou resolver aqui esse circuito inteiro, eu vou deixar isso como tarefa para vocês, e se vocês realizarem essa tarefa, vocês vão chegar aqui, o valor de Vx é 30 volts, certo? Então, quando nós analisarmos por superposição, a gente vai ter que chegar no mesmo Vx. Tá? Vejam que vou ter um Vx linha, devido à fonte de 70, um Vx duas linhas, devido à fonte de 50. E a soma deles, porque eu vou considerar a mesma polaridade nas duas análises, vai ter que dar os 30 volts que vocês encontrariam se analisassem o circuito como um todo. Ok? Vamos então agora realmente trocar de folha para iniciar a nova análise.
Então, pessoal, vamos começar aqui determinando o Vx', que é a tensão devido à fonte de 70 volts. Ok? Tá aqui. Então, para isso, a gente coloca a fonte de 50 volts em repouso, o que significa retirá-la do circuito e substituí-la por um fio, né, por um curto-circuito. Então, quando nós fazemos isso, nós chegamos no seguinte circuito equivalente. Aqui, mantemos a fonte controlada, um fio aqui para a fonte menos mais aqui, aqui vale 20 ohms, né? Aqui vale 4 ohms, 4, 20, aqui tem um resistor de 2 ohms, aqui tem um resistor de 10 ohms, e aqui é ligado. Esse resistor eu havia esquecido antes, eu adicionei ele aqui, tá? O circuito original tem um resistor, por isso que eu estou considerando. 2 e B é a corrente que passa aqui no resistor de 4 ohms, ok? É esse circuito que nós temos que resolver agora. Vejam que eu posso resolver esse circuito por malha ou por nó. Se fossem por malha, eu teria uma, duas, três malhas, não tem nenhum caso especial aqui, porque esse circuito não contém fontes de corrente. E pelo método dos nós, eu vou ter um nó aqui, outro aqui e aqui. Estou contando os nós essenciais, né? Eu vou definir esse como V1, V2, V3 e o nó de referência aqui embaixo. Vejam, né, pessoal, que existem entre o nó V1 e o terra uma fonte de tensão. Então, a tensão do nó V1 imposta e vale 70 volts. Logo, restam aqui para serem calculados os nós V2 e V3, mas entre eles também existe uma fonte de tensão, o que configura um supernó. Para fazer a análise, então, nós partimos primeiro da equação auxiliar. A gente sabe que V3 menos V2 é igual a 2IB. E o IB é V1 menos V3 sobre 4, sendo que o V1 vale 70. Então, o IB é V1, que é igual a 70, menos V3, dividido por 4. Substitui o IB aqui, eu tenho que V3 menos V2 é igual a 2, que multiplica 70 menos V3 sobre 4. 2 por 4 dá meio aqui, passa multiplicando do outro lado. 2V3 menos 2V2 igual a 70 menos V3. Ou, isolando aqui o V2 para o outro lado, né, fica 2V2. Passo o 2V3 para o outro lado, fica menos 3V3. Passo 70 para cá para a esquerda, ou para a direita, eu vou botar a igualdade assim, passaria para esse lado, ficaria menos 70. Essa aqui, então, pessoal, é a nossa primeira equação do supernó, a equação auxiliar. Tudo isso para a gente determinar a tensão mais ou menos Vx', né, que é a tensão Vx causada pela fonte de 70 com a fonte de 50 em curto-circuito. Ok? Aqui é a equação 1. Uma vez que nós tenhamos isso, vejam só o que eu posso fazer agora. Voltar aqui para a análise e retirar a fonte de tensão entre os nós e fazer a análise do supernó propriamente dito. Então, eu vou ter a fonte de 70, eu vou ter o resistor, outro resistor, aqui mais um resistor, e aqui por cima mais um terceiro, né, quarto resistor. Aqui eu tenho 4 ohms, não preciso nem agora escrever a corrente B, porque eu não vou precisar mais dela, eu já escrevi a equação que relaciona a B. Aqui é 20 ohms, aqui vale 2 ohms, 10 ohms, né? E aqui já tem um curto-circuito. Fechou? Fechou? Esse aqui é o nó V1, aqui estaria o nó V2 e aqui o nó V3. Nós não desenhamos a fonte porque esse conjunto todo aqui agora formou um supernó. Então, eu vou fazer a somatória das correntes que entram e saem do supernó igual a zero. Vou assumir que todas as correntes que saem do supernó são positivas e com isso a gente consegue a solução do problema. Então, eu tenho V2 menos V1 sobre 20, fica V2 menos 70. V1 é 70, né? Eu vou escrever direitinho embaixo. V2 menos 70 sobre 20, mais V2 sobre 2, mais V3 menos 0, aqui é o nó de referência, né, pessoal? Não posso esquecer de colocar o nó de referência.
V2 menos 70 sobre 20, mais V2 menos 0 sobre 2, mais V3 menos 0 sobre 10, mais V3 menos V1, que é 70 sobre 4. Então, V3 menos 70 sobre 4, e isso tem que ser igual a 0, ok? Então, vamos resolver essa equação mínima que vai dar 20. Então, fica V2 menos 70, mais 10 V2, mais 2 V3, mais 5 V3, menos 350, igual a 0. Somamos os termos de V2, tem 1, aqui tem 2, então dá 11 V2. Os de V3 eu tenho 7, então fica mais 7 V3. E aqui eu tenho menos 350, menos 70, passa para o outro lado como mais 420. Então essa aqui, pessoal, é a minha segunda equação supernova. Veja que agora eu compus um sistema. Se eu resolver esse sistema com essas duas equações, eu vou chegar aqui nos valores de V2 e V3. Haja vista V1 já está aqui definido. Então, o resultado disso é V2 e V3 igual a, respectivamente, 16,38 volts e 34,25 volts. O nosso objetivo não é V2 nem V3, é Vx, né? Mas analisando aqui o circuito, eu vejo que Vx é exatamente igual a V2, porque esse ponto aqui, que é o negativo do Vx, está numa referência, né, 0 volts, e o mais do Vx está aqui no V3. Então, nesse caso, Vx' é igual a 34,25 volts, certo? Vou destacar esse resultado, e esse é o resultado que nos interessa nessa análise. Agora, nós podemos, então, partir finalmente para a análise Vx duas linhas. Eu vou trazer essa folha para cá, né, para ficar mais no foco, que ocorre devido à fonte de 50 volts. Nesse caso, a fonte de 70 volts fica no repouso, certo? Ou seja, vai ser agora curto-circuitado. Lembrando que o circuito original é esse, não é esse, né? Que antes eu tinha colocado a fonte em curto, a fonte de 50, agora eu vou colocar a fonte de 70 e entro com a fonte de 50 no circuito. Então aqui vai ficar um curto no lugar da fonte de 70, aqui vai ficar um resistor, outro resistor, aqui eu coloco mais um resistor, devolvo a fonte controlada para o circuito. Aqui eu insiro a fonte menos mais 50 volts. E aqui em cima eu vou ter mais um resistor, certo? Esse aqui vale 4 ohms, a corrente B. Aqui fica menos mais 2 IB, conforme a gente já tinha calculado antes, né? Aqui eu tenho 10 ohms, a tensão mais menos Vx, duas linhas, está aqui. Esse resistor vale 2 ohms e aqui eu tenho 20 ohms. Já está, pessoal. De novo, né, a gente pode fazer por mole e por nó. Vamos manter o padrão, já que a gente analisou primeiro por nó. Então, eu tenho aqui V1, V2, V3. Agora, como eu tenho um curto-circuito, né, aqui eu vou aterrar esse ponto. Né? Perceba que esse ponto é o mesmo que aquele, então V1 é 0. Né? Na verdade, isso tudo aqui é um só nó que eu escolhi como referência. Então, a princípio não faz nem sentido chamar de V1, né? Porque eu já determinei que ele é um nó de referência. Então, aqui é o próprio terra também, certo? Então, falta calcular V2 e V3 devido à fonte de 50 volts. Pessoal, se vocês olharem, não muda muita coisa, né? A diferença é que agora eu tenho 0 volts nesse ponto, e aqui novamente eu tenho um supernó. E a equação do supernó não muda. Auxiliar V3 menos V2 continua sendo 2IB. Cuidado que o IB muda, porque antes aqui nesse ponto eu tinha 70 volts em relação ao terra e agora vale 0. Então significa que o IB agora é 0 menos V3 sobre 4, que dá menos V3 sobre 4. Então faz a substituição lá, então tenho V3 menos V2 igual a menos V3 vezes 2 sobre 4, que dá meio, né? Então fica 2V3 menos 2V2, 2V3 menos 2V2, igual a menos V3. Ou passa para o outro lado somando, passa tudo para o lado direito, vai ficar positivo o V2. Então fica 2V2 menos 3V3 igual
a zero. E essa aqui é a primeira equação que nós temos para esse circuito que considera apenas o Vx, duas linhas causadas pela tensão de 50. Equação 1. Certo? A gente está com o circuito inteiro já aqui, então essa folha não se faz mais necessária, eu vou remover e vou inserir uma outra para a gente continuar fazendo esse cálculo aqui do lado. Feito isso, então, pessoal, a gente pode partir para a análise do circuito. A gente já tem a equação auxiliar, desconsiderando a fonte controlada, né? Removendo ela para fazer a análise do supernova. Então, o circuito fica dessa forma desenhado. Cá está. Aqui eu tenho os nós, né? Aqui é o nó de referência, aqui é o nó V2, aqui é o nó V3, aqui vale 50 volts, aqui vale 10 ohms, aqui vale 20 ohms e aqui vale 4 ohms. Novamente, né, não preciso desenhar o IB, porque a equação que relaciona o IB já foi escrita, e aqui eu tenho novamente o supernó. Então, equacionando, considerando todas as correntes saindo do nó e sendo positivas, eu vou ter V2 menos 0 sobre 20, mais, faltou escrever o valor desse resistor, que é 2 ohms, V2 sobre 2. Agora a gente vai ter aqui mais V3 menos 0 sobre 4, que é V3 sobre 4, mais, veja, aqui talvez seja a maior dificuldade, porque desse ponto V3 até o terra, eu tenho V3 volts, e há uma fonte com polaridade inversa, então fica V3 menos a tensão da fonte, o que sobra está no resistor. Então, para calcular a corrente, fica V3 menos, qual é a tensão da fonte? Menos 50, menos a tensão desse outro ponto que é 0. Então, V3 menos 50, menos 0 sobre 10. Isso tem que ser igual a 0. Ok? Lembre-se, né, pessoal? Nosso objetivo, quando a gente representa dessa forma, é calcular a corrente. Então, para calcular a corrente, eu preciso conhecer a diferença de tensão em cima do resistor. Nesse caso aqui, olha, eu faço V2 menos 0, porque nesse ponto aqui eu tenho 0 volts, V2 menos 0 me dá direto a tensão em cima do resistor, divido pela resistência da corrente. Aqui, se eu faço V3 menos 0, eu não estou calculando a diferença de tensão em cima do resistor, estou calculando a diferença de tensão em cima da fonte do resistor. Então, eu faço V3 menos 0, desconto a tensão da fonte para achar o que está no resistor. Lembrando vocês que essa fonte aparece com o terminal negativo em cima, por isso que fica V3 menos 50, ok? O mínimo aqui é 20 de novo, então fica V2 mais 10 V2 mais 5 V3 mais 2 V3, aqui vai dar mais 50 vezes 2 mais 100, e isso tem que ser igual a 0. Então vai dar 11 V2, né, mais 7 V3 igual a menos 100. E aqui está a minha segunda equação, pessoal, que é a segunda equação de nó referente à análise do circuito. Novamente, nós temos um sistema de equações. Se eu resolver esse sistema com essas duas equações, eu vou achar a tensão V2 e V3 referente ao circuito que contém apenas a fonte de 50 volts. Ok? Vamos lá então, a solução disso nos fornece os de menos 6,38 volts para o V2 e menos 4,25 para o V3. Ok? Lembrando a vocês, o nosso interesse não está em V2 nem em V3, mas sim no Vx, duas linhas. Mas o Vx duas linhas está medido desse ponto para esse, que é o próprio V3 de novo, então vale menos 4,25 volts. Esse aqui é o Vx duas linhas destacado. Olha, uma vez que a gente calculou, pessoal, o Vx' e o Vx duas linhas, vou botar um pouquinho mais para cá, Vx' e Vx duas linhas, e a polaridade, né, quando a gente fez a análise, foi a mesma, que eu nem marquei, mas é o Vx' está aqui, então veja que eu tenho a mesma polaridade, certo? Eu posso considerar o resultado final, Vx igual a Vx' mais Vx duas linhas. Então, o Vx vai ser Vx', 34,25 menos 4,25. O resultado final é aquele que eu havia falado para vocês,
Vx igual a 30 volts. Tá? Eu não quero que vocês pensem que o método da superposição deve ser aplicado sempre, porque vocês vejam que quando eu desmembro um circuito complexo em vários, na verdade eu tenho que resolver praticamente o mesmo circuito várias vezes. Em algumas ocasiões, em corrente contínua, isso é vantajoso, então a gente acaba fazendo. Se o circuito original é muito, muito complexo, não vale a pena. Agora, num circuito desse que tem poucos nós, às vezes não vale a pena fazer essa divisão. Contudo, pessoal, conhecer bem esse método é muito importante, porque, como eu falei para vocês, em corrente alternada a gente vai fazer muito uso dele para resolver circuitos que contêm fontes com frequências diferentes. Tá? Agora, eu só vou pedir um pouquinho mais da atenção de vocês aqui no final, porque tem mais um conceito importante para a gente conversar. Vou fazer o seguinte, explicar isso aqui para vocês já com exemplo para não ter erro. Considere um circuito bem simples, que ele tem duas fontes. Uma fonte, por exemplo, de 10 volts, uma outra fonte de 5. Vou colocar aqui um resistor de 5 ohms, certo? Pede-se a potência no resistor. Obviamente, né, pessoal, esse circuito é tão simples que não vale nem a pena fazer a análise utilizando o princípio da superposição. Mas eu vou mostrar para vocês, então, como que seria o cálculo, primeiro desconsiderando o princípio da superposição. Olha, vou fechar essa malha considerando uma corrente R aqui. Então, eu tenho menos 10 mais 5 IR, certo? Mais 5 igual a zero. Chegamos à conclusão que o IR vai valer 1 ampere. E qual é a diferença de tensão nesse resistor? Olha, vou considerar o terra aqui. Então, nesse ponto para o terra tem 10 volts. Desse ponto para o terra tem 5 volts. Então, o VR vale, obviamente, 5 volts. A potência no resistor, então, fica 5 vezes 1 dá 5 watts. Posso fazer a potência no resistor como sendo R, que é 5 vezes o I ao quadrado, que é 1, que dá 5 watts. Ou calcular a potência no resistor como sendo VR, que é 5, VR ao quadrado, que é 25, sobre R, que é 5, que dá 5 watts. Então, independentemente da forma como eu calculo a potência nesse resistor, eu cheguei sempre no mesmo valor. Então, a gente confia que a potência no resistor vale 5 watts. Agora, e se eu resolvesse calcular a potência utilizando o princípio da superposição? Olha só, eu vou colocar então, coloca-se primeiro a fonte de 5 volts em repouso. Aí meu circuito vai ficar mais ou menos 5, um curto-circuito. Aqui eu tenho 10 volts, 5 ohms. A corrente, nesse caso, IR, vai valer, um IR linha, né? Mas vai valer 10 sobre 5 igual a 2 amperes. Então, eu posso calcular a potência PR', nesse caso, como sendo R quadrado, fica 5 vezes I ao quadrado, que é 4, então deu 20 watts, certo? Se eu calculasse pelas outras fórmulas, pessoal, daria o mesmo resultado, né? Porque seria V quadrado, a tensão é 10 dá 100, sempre a 5 dá o mesmo 20 watts, né? Então, a potência aqui, se eu calcular de qualquer jeito, vai dar 20 watts para esse primeiro caso. Passamos ao segundo, que a gente agora coloca a fonte de 10 volts em repouso. Aí ficaria aqui, eu teria o resistor e teria agora mais ou menos a fonte de 5, aqui é 5. Então a corrente R nesse caso está nesse sentido, que é o IR, duas linhas, e vale 1 ampere. Então a potência no resistor, duas linhas, fica sendo 5 vezes 1, que dá os 5 watts. Conclusão. Qual seria a potência final desse circuito? Olha, 20 mais 5, mas a corrente está ao contrário, tem que diminuir, então fica 20 menos 5. De qualquer forma, qualquer combinação que eu faça, eu não vou chegar nos 5 watts originais, certo? Por quê? Veja, a potência, pessoal, ela é uma combinação quadrática de tensão e corrente, né? No resistor eu tenho V quadrado sobre R, R vezes I quadrado, mesmo o V vezes I. Quando eu tenho esses termos aqui, quadrado é um produto de tensão e corrente, eu não estou mais falando em grandeza linear. A potência não é uma combinação linear dos parâmetros do circuito, tá?
Vejam que se eu considero V igual a RI, né, isso aqui é linear, porque a resistência é constante. Aqui eu tenho funções quadráticas. E a gente sabe que o princípio da superposição só é válido quando nós trabalhamos com circuitos com grandezas lineares. Então, quer dizer que eu não consigo calcular a potência se eu fiz análise do circuito por superposição? Consegue. Só que qual é o jeito certo? Não é calcular a potência para cada circuito da superposição. Isso que eu vou riscar aqui em vermelho está errado. Isso aqui eu não posso fazer. Tampouco isso aqui eu não posso fazer. Certo? Calcular a potência para cada subcircuito resultante da superposição. O que eu devo fazer? Calculo a corrente no primeiro circuito, a corrente no segundo circuito, ou a tensão, como preferirem. Depois eu calculo a grandeza total. Então, quanto que é o IR? Olha, eu tive 2 amperes nesse sentido, e depois eu calculei 1 ampere no sentido oposto. Então, é 2 menos 1. Então, a corrente resultante no resistor é 1 ampere. Agora, eu calculo a potência, PR, que é R 5 vezes a corrente 1 ao quadrado, que deu o mesmo 5 watts que eu tinha encontrado antes. Tá? Então, vejam, não cometam o erro de calcular potência na superposição e depois somar potências de cada subcircuito, porque a potência é uma relação quadrática de tensão e corrente, e o princípio da superposição não se aplica para potências, apenas para tensões e correntes. Ok, pessoal? Com isso, então, eu encerro essa aula. Agradeço a todos pela paciência. No nosso próximo encontro, continuaremos falando dos teoremas de circuito. Vamos falar dos teoremas de Norton, Thevenin e do teorema da máxima transferência de potência. Bom estudo a todos. Precisando, estou à disposição. Valeu!